Eu pedi para o ChatGPT criar 2 planos de treinamento de corrida. Um para quem vai começar do zero, em que eu já adianto, acho que ele mandou muito bem, e outro que eu fui um pouco além e pedi uma planilha mais detalhada para quem vai correr a sua primeira meia maratona. Será que a inteligência artificial conseguiu elaborar uma boa planilha de treinamento? Ou ainda, será que a inteligência artificial vai substituir o papel do treinador? Será que o meu diploma vai passar a valer menos por causa de algoritmos super capacitados? É o que eu quero mostrar e discutir com vocês nesse vídeo. Então roda a vinheta e bora lá analisar as respostas do ChatGPT. Olá, corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. Para começar, para quem não sabe o que é o ChatGPT, apesar de eu achar que pouca gente não saiba ainda, é tipo um Google turbinado. Ele é um assistente virtual com inteligência artificial que interage com a gente através de um chat. Isso mesmo, ele é uma máquina que conversa com a gente respondendo às nossas perguntas. E ele vem fazendo muito sucesso porque ele consegue fazer isso de uma forma muito bem articulada e fluida. Porém, boa parte das críticas que ele vem recebendo é por causa da precisão, ou melhor, da falta dela em alguma das suas respostas. Mas calma lá que já vamos chegar nisso. Então, indo direto ao ponto, vou pegar aqui a conversa que eu tive com o ChatGPT e compartilhar com vocês. E vou colocando então a resposta que foi gerada e, claro, vou ir comentando aqui o que eu achei da resposta dada. Coloquei aqui a tela para gravar para vocês poderem acompanhar aqui a conversa que eu tive então com o ChatGPT. E a primeira questão que eu coloquei foi a seguinte, abre aspas, quero começar a correr. Atualmente eu não faço nenhum tipo de exercício físico. Você será o meu treinador de corrida e vai me ajudar a dar meus primeiros passos na corrida. Me dê todas as indicações de como começar. E ele então respondeu, ótimo, vou ajudá-la a começar a correr e orientá-la em seus primeiros passos na corrida. Aqui estão algumas indicações para você começar. Número 1. Consulte um profissional de saúde. Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, é sempre importante procurar um médico ou um profissional da saúde para garantir que você esteja apto a praticar atividades físicas. Ok. 2. Invista em um bom par de tênis. Ter um par de tênis adequado e confortável é essencial para a corrida. Procure uma loja especializada e peça ajuda para escolher um modelo que se adapte bem aos seus pés e estilo de corrida. Tá ok. 3. Comece com caminhadas. Se você não está acostumado com exercícios físicos, é recomendável começar com caminhadas. Inicie com sessões de caminhadas de 20 a 30 minutos, de 3 a 4 vezes por semana. Isso ajudará a preparar o seu corpo para a corrida. Ok. 4. Estabeleça metas realistas. Defina as metas alcançáveis e progressivas. Por exemplo, você pode começar com a meta de correr por 5 minutos seguidos e gradualmente aumentar o tempo à medida que se sentir mais confortável. 5. Comece com a técnica correta. Ao iniciar a corrida, é importante adotar uma postura adequada. Mantenha a coluna ereta, os ombros relaxados e balance os braços naturalmente. Muito bem. Evite dar passos muito largos e mantenha uma cadência confortável. 6. Faça intervalos de caminhada e corrida. Inicialmente, intercale períodos curtos de corrida com caminhada. Por exemplo, comece com uma sequência de 1 minuto de corrida leve, seguida por 2 minutos de caminhada. Repita esses intervalos por cerca de 20 a 30 minutos. 7. Aumente gradualmente a duração da corrida. Conforme você se sentir mais confortável, diminua o tempo de caminhada e aumente o tempo de corrida gradualmente. Por exemplo, você pode progredir para 2 minutos de corrida e 1 minuto de caminhada, e assim por diante. Parece até eu falando aqui. 8. Respeite o descanso e a recuperação. É importante dar tempo suficiente para o seu corpo se recuperar dos exercícios. Inicialmente, faça dias alternados de corrida e repouso. À medida que for progredindo, você pode aumentar a frequência, mas sempre ouça o seu corpo e descanse quando necessário. 9. Aquecimento e alongamento.
Antes de cada corrida, dedique alguns minutos para aquecer o seu corpo com movimentos leves, como caminhada rápida ou polichinelos. Depois da corrida, faça alongamentos suaves para ajudar na recuperação muscular. 10. Mantenha-se hidratado e tenha uma alimentação adequada. Beba água antes, durante e depois da corrida para se manter hidratado. Também é importante ter uma alimentação baseada, rica em nutrientes e adequada às suas necessidades energéticas. Lembre-se que a corrida é uma atividade progressiva. Não tenha pressa em alcançar grandes distâncias ou tempos. ChatGPT Coaching. Aproveite o processo de aprendizado e escute o seu corpo. Com o tempo, você ganhará condicionamento e poderá estabelecer metas mais ambiciosas. Boa sorte em sua jornada de corrida. Cara, isso daqui, essas 10 dicas que o ChatGPT listou, eu praticamente que assino embaixo aqui. Faria algumas correções pontuais aqui em coisas que eu não acho que deveria ser bem assim. Igual ele fala aqui que você começa de 20 a 30 minutos. Não faz sentido você beber água antes, durante e depois. 20 e 30 minutos não dá nem tempo para isso, beber água durante, não é? E não demanda. Questão aqui de alongamento ele não especificou, mas tudo bem, aqui está sendo genérico. Essa questão de descanso, ótimo. Essa questão de começar com caminhadas, intercalar caminhadas e corridas, parece até que ele foi buscar no primeiro vídeo que eu fiz aqui do canal, que é como começar a correr saindo do zero até chegar em 30 minutos de corrida contínua. Muito bem. Isso da técnica, ele falou coisas genéricas, não é? Mas acertadas também, igual balançar os braços naturalmente. Isso eu gosto de frisar bastante. Já fiz até um vídeo também mostrando o Kipchoge, né, o melhor de todos os tempos, e os aprendizados que podemos ter com ele, e cito coisas desse tipo. Estabelecer metas realistas, isso aqui já falei diversas vezes aqui no canal também. Invista em um bom par de tênis, isso é legal. No início você precisa apenas de um tênis confortável. Aqui talvez seja o ponto que eu entre mais em conflito com o ChatGPT, mas ele não está errado. Você tem que ter um tênis confortável. Ele disse aqui que um par de tênis confortável é essencial para a corrida. Assina embaixo. Essa questão de loja especializada e pedir ajuda, isso é um pouquinho complicado. Eu já disse isso até aqui no canal, porque em algumas lojas os vendedores ali ganham comissões em cima das vendas. Mas, de forma geral aqui, se eu pegar as 10 recomendações dele, as 10 itens da lista, e gravar um vídeo aqui sobre as 10 coisas que eu acho para começar a correr, cara, vai ser muito próximo do que ele falou aqui. Por isso, ele mandou muito bem. Porém, quando a gente avança aqui para algo um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais específico, como o próximo exemplo que eu vou dar, vocês vão ver que ele começa a patinar. Vamos então agora para a segunda conversa que eu tive aqui com o ChatGPT, que eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês poderem acompanhar e verem que quando a gente parte aqui para algo mais individualizado, ele não é tão eficiente assim. Vamos lá, eu disse, abre aspas, você será o meu treinador de corrida. O meu desejo é completar a minha primeira meia maratona. Então, preciso que elabore uma planilha de treinos para que eu consiga completar esse objetivo. Consegue fazer isso ou precisa de mais alguma informação? Fecha aspas. Aqui nesse exemplo, como vocês puderam ver, eu fui bem objetivo com ele. Eu disse que eu quero completar a primeira meia maratona. O objetivo é completar. E dei a oportunidade dele pedir informações adicionais que ele possa achar necessário para fazer aí um plano detalhado para mim. E ele respondeu: com certeza. Posso ajudá-la a elaborar uma planilha de treinos para a sua primeira meia maratona. Então ele já percebeu o que é. Antes de começarmos, preciso obter algumas informações adicionais para personalizar o seu programa de treinamento. Ótimo, é o que eu queria. Por favor, forneça as seguintes informações. 1. Qual a data da sua meia maratona? 2. Qual é o seu nível de condicionamento físico atual? Você já corre regularmente ou é um iniciante? 3. Qual a sua disponibilidade de tempo para treinar? Quantos dias por semana você pode dedicar aos treinos? 4. Você possui alguma lesão prévia ou restrição médica que eu deva levar em consideração ao elaborar a planilha de treinos? E 5. Existe alguma outra informação relevante que você gostaria de compartilhar comigo?
Com base nas suas respostas, poderei criar uma planilha de treinos adequada ao seu nível de condicionamento e disponibilidade de tempo. Então essas foram as informações que ele me solicitou, e eu respondi uma a uma. Claro, a meia maratona será no início de outubro. Eu coloquei aqui que será no início de outubro nesse exemplo. Estamos agora no inicinho de junho, então ele terá um bom tempo pela frente. 2. Eu já corro provas de 10 km. O meu recorde pessoal na distância é 50 minutos. Eu dei para ele o meu condicionamento numa prova atual para ele ter uma noção. 3. Eu tenho a disponibilidade de treinar 4 dias por semana. 4. Não tenho nenhum tipo de lesão e também nenhuma restrição médica. 5. Eu gosto de treinamentos diversificados, desde rodagens e longos até treinos mais intensos, como os treinos intervalados intensivos e extensivos. Essas, então, foram as minhas informações adicionais que eu dei para ele. E ele aí começa a gerar o treinamento. Vamos lá. Ótimo! Com essas informações, posso elaborar uma planilha de treinos para você. Aqui está um exemplo de um plano de treinamento para a sua primeira meia maratona, levando em considerações as suas preferências por treinos diversificados. E ele então começa a gerar semana a semana. Podemos ver aqui que na semana 1 tem todos os dias da semana, não é? E ele coloca no primeiro dia descanso ou cross-training, depois terça, corrida leve de 30 minutos, quarto, um treino intervalado extensivo de 5 tiros de 800 metros em ritmo de prova com intervalo de 2 minutos entre as repetições, dá aqui o descanso também, legal. Quinta-feira, novamente descanso ou cross-training. Sexta-feira, uma corrida fácil de 40 minutos. Coloca no sábado um longo de 60 minutos em ritmo de conversação. E no domingo outro descanso. E ele vai seguindo esse padrão aqui nos outros dias. Podemos ver que o padrão de rodagem na terça e sexta-feira, longos no sábado, descanso domingo, e segunda e quinta-feira possibilidade de descanso cross-training. Cross-training é fazer natação, fazer ciclismo, exercícios que são aeróbicos, de predominância aeróbica, mas não diretamente corrida. E podemos ver que na quarta-feira ele seguiu aqui um padrão de ser o treino de intensidade. Aqui ele coloca, nessa semana 2, treino de velocidade, 6 a 8 repetições de 400 metros em ritmo de prova, intervalo de 1 minuto. Na semana 3, mesmo padrão, o intensivo aqui na quarta-feira. Treino intervalado intensivo, 4 de 1000 em ritmo de prova com intervalos de 2 minutos entre as repetições. E na semana 4, novamente aqui na quarta-feira, o treino de intensidade, ele coloca velocidade, 10 a 12 repetições de 200 metros em ritmo de prova, com intervalo de 30 segundos. E podemos ver aqui que o longo vai subindo, 60, 70, 80, 90. Já quero falar uma coisinha aqui complicada. Na quarta-feira, o treino intensivo, né? Eu falei que eu gostava de intervalados intensivos e extensivos. E pelos vistos ele não sabe muito bem o que é a diferença entre treino intervalado intensivo e extensivo. Porque ele coloca aqui extensivo 5 de 800 metros com 2 minutos de intervalo e depois ele chama de intensivo aqui na semana 3, 4 de 1000 metros com 2 minutos de intervalo. Ele aumentou a distância do tiro e manteve a mesma duração do descanso entre os intervalos. De forma rápida aqui, não quero entrar nisso em diferenciação aqui, que esse não é o objetivo desse vídeo, que é intervalado intensivo e extensivo, mas o intervalado intensivo geralmente é o quê? São tiros mais curtos numa intensidade maior, com um pouquinho mais de intervalo de descanso, enquanto os extensivos seriam tiros com uma distância um pouquinho maior e com um intervalo um pouquinho menor entre esses descansos. E aqui já vemos que também ele não varia nessas intensidades aqui dos treinos de intensidade, né? Esses treinos mais intensos, ele sempre coloca em ritmo de prova. Então, é quase se fosse treino de tiro em ritmo de tempo run. É meio complicado. Isso no início, aqui nessas 4 primeiras semanas, tudo bem. Vamos ver para frente se segue esse padrão ou não, porque se seguir, começa a ser um pouquinho complicado. E eu pedi o treino detalhado, né? E ele para aqui na semana 4 e diz o seguinte:
A partir da semana 5, você pode continuar aumentando gradualmente a duração da corrida longa até chegar ao objetivo de correr por 2 horas ou um pouco mais próximo da data da meia maratona. Além disso, é importante lembrar de incluir aquecimento e alongamento antes e depois dos treinos, bem como descanso adequado para permitir a recuperação. Lembre-se de adaptar a planilha de acordo com o seu ritmo e nível de conforto, e ouvir o seu corpo durante os treinos. Se surgir alguma dor ou desconforto persistente, é recomendado procurar um profissional de saúde. Desejo sucesso em seus treinos e boa corrida na sua primeira meia maratona. E eu tive que insistir, não é? Porque ele para por aqui e pronto, eu quero algo detalhado. Então eu disse: eu preciso saber os ritmos de cada um desses treinos. Me forneça a faixa de paces que eu devo fazer os treinos que você identificou como corrida fácil, ritmo de prova e corrida longa em ritmo de conversação. Já que ele só deu esses 3 tipos de ritmos diferentes, né, de intensidades diferentes, eu pedi então o pace que eu preciso em cada um desses. E ele me respondeu: compreendo. Aqui estão as faixas de pace para cada tipo de treino. Corrida fácil. Essa é uma corrida leve e confortável, onde você pode manter uma conversa sem muito esforço. Faixa de pace entre 6,30 e 7,30 por quilômetro. Ritmo de prova. Esse ritmo se refere à velocidade que você pretende manter durante a meia maratona. Como é óbvio, né? Como é o nome, é o ritmo da prova. Faixa de pace entre 4,45 e 5,15 por quilômetro. E a corrida longa em ritmo de conversação, esse é o ritmo mais lento do que o ritmo da prova e permite que você mantenha um diálogo durante a corrida. Faixa de pace entre 6 e 6,45 por quilômetro. Lembre-se de que essas faixas de pace são apenas diretrizes gerais e podem variar dependendo do seu nível de condicionamento e objetivos pessoais. Se você já tem um ritmo de prova específico em mente, pode adaptar a faixa de pace de acordo com esse objetivo. É sempre recomendado fazer um aquecimento adequado antes de iniciar os treinos mais intensos e ouvir o seu corpo durante os treinos, fazendo ajustes conforme necessário. Ele tem sempre esse cuidado aqui no fim de dar essas dicas genéricas, não é? Então, eu insisti aqui para ele. Como disse, eu tenho um recorde pessoal de 50 minutos numa prova de 10 km. Você consegue estimar qual seria a minha previsão de tempo para completar uma meia maratona com esse meu condicionamento atual? Então ele me diz: com base no seu recorde pessoal de 10 km de 50 minutos, é possível fazer uma estimativa aproximada de tempo que você poderia completar uma meia maratona. No entanto, é importante lembrar que a transição de uma distância para outra pode variar de pessoa para pessoa e é influenciada por vários fatores, como treinamento específico, resistência e estratégia de corrida. Essas dicas genéricas a gente vê que ele é muito acertado, é sempre assim, pontual e correta. Uma regra geral usada por muitos corredores é multiplicar o seu tempo da corrida de 10 km por 2 e adicionar de 10 a 15 minutos para obter uma estimativa de tempo para a meia maratona. Nesse caso, considerando o seu recorde de 10 km de 50 minutos, uma estimativa aproximada para a sua meia maratona seria um tempo estimado entre 1 hora e 50 e 2 horas e 5 minutos. Tá, aqui vemos um erro matemático. Ele diz que a regra geral, usada por muitos corredores, é multiplicar o tempo dos 10 km por 2 e adicionar de 10 a 15 minutos. Então ele diz que meu tempo estimado é entre 1 hora e 50 e 2 horas e 5. Mas, então ele não duplicou e adicionou de 10 a 15, ele duplicou e adicionou de 10 a 25. Porque se fosse de 10 a 15 seria entre 1 hora e 50 e 1 hora e 55, e não 2 horas e 5. Mas tudo bem, aqui foi um erro matemático que ele fez. Não sei se ele buscou ali de 2 fontes diferentes, mas tudo bem. E depois ele termina aqui, faz essa ligeira conclusão, não é? Com essas dicas genéricas pontuais que ele faz. Essa é uma estimativa aproximada e pode variar dependendo do seu treinamento, adaptação à distância e outros fatores individuais. Acaba por ser repetitivo também, não é? À medida que você progride no treinamento específico para a meia maratona, poderá ter uma noção mais precisa do tempo que poderá atingir. Perfeito. Lembre-se que o objetivo principal em sua primeira meia maratona deve ser completar a prova e desfrutar a experiência. Pô, isso aqui tá muito eu falando. Daqui a pouco ele fala que quer ter experiências especiais com a corrida.
À medida que você ganha mais experiência e continua treinando, poderá trabalhar para melhorar o seu tempo em futuras meias maratonas. Ok, essas dicas genéricas que ele dá são sempre assim, bem bacanas, são acertadas, não é? Mas eu tenho que insistir com ele um pouquinho mais aqui. Então eu escrevo: você me passou a planilha da semana 1 à semana 4. Precisa agora do restante da planilha dessa mesma forma, da semana 5 até a semana 18, que é quando acontecerá a prova. Então, antes eu tinha dito para ele que nós estamos agora no início de junho e eu disse que a corrida era no início de outubro. Agora eu já dei uma delimitação assim mais específica para ele. Eu disse que teremos 18 semanas. A prova vai acontecer na semana 18. E ele me responde: entendido. Aqui está a continuação da planilha de treinamento, da semana 5 até a semana 18, levando em consideração que a prova acontecerá na semana 18. Então, a gente vê que ele recebeu a informação de forma correta. Lembre-se de adaptar a planilha de acordo com o seu ritmo e nível de conforto e fazer ajustes necessários. Então, continuamos aqui na semana 5, 6 e depois ele diz: não se preocupe aqui que depois eu vou ordenar todas essas semanas aqui para vocês numa planilha. E ele diz então no fim da semana 6, continuar seguindo o padrão das semanas anteriores, aumentando gradualmente a duração da corrida longa e mantendo a variedade dos treinos, incluindo treinos intervalados e de velocidade. Pronto, a gente vê aqui que ele continua ali aumentando a corrida longa mesmo, 90, 100, mas novamente ele para na semana 6 e pronto. Ele só adiciona aqui a semana 18, que é a semana da prova, que ele coloca aqui quase que descanso todos os dias e no domingo o dia da prova. E ele fala: lembre-se de realizar uma tapering, redução no volume de treinamento, aí ainda colocou aqui a definição de tapering para quem não sabe, nas semanas finais antes da prova, diminuindo a intensidade e o volume dos treinos para permitir uma recuperação adequada e estar bem descansado no dia da corrida. Importante: a planilha apresentada é um exemplo geral de treinamento e deve ser adaptada às suas necessidades individuais. Ouça seu corpo, faça os ajustes conforme necessário e consulte um profissional da saúde ou um treinador de corrida, se possível, para uma orientação personalizada. Ele sempre aqui no fim dá dicas genéricas, e isso daqui também é muito importante colocar, porque a pessoa aqui está buscando informações, mas ela sabe, ele indica que é importante buscar a ajuda de um profissional. Desejo-lhe sucesso em seus treinos e uma excelente meia maratona. Mas você não segue respeitando aquilo que eu disse para fazer, não é? Então eu tenho que insistir novamente. Eu vou lá e falo: eu preciso da planilha detalhada semana a semana. Forneça a planilha completa a partir da semana 7, já que parou na semana 6, até a semana 17, já que me apresentou já a semana 18. E ele responde: peço desculpas pela omissão. Aqui está a planilha completa da semana 7 à semana 17, com base na continuação da progressão do treinamento. E aqui ele segue colocando 7, 8, 9, 10, para de novo. Então vai ter que pedir desculpa de novo, porque eu vou insistir. E ele diz: continuar seguindo o padrão das semanas anteriores, aumentando gradualmente a duração da corrida longa e mantendo a variedade dos treinos, incluindo treinos intervalados de velocidade. Então agora, além da semana 18 que ele já tinha dado, ele me dá a semana 17, que também aqui a gente, depois, quando eu passar isso para uma planilha do Excel, vocês vão ver que a semana 17 também já faz parte do tapering. Mas, e aqui na semana 18, antes tinha um treininho ali na terça, se eu não me engano, ele agora coloca descanso quase todos os dias. Mas aqui já temos uma coisa que acende o sinal vermelho. Olha esse treino longo. Já temos no sábado aqui 110 minutos na semana 7, na semana 8, 120 minutos, ou seja, 2 horas. Na semana 9, 130 minutos, ou seja, 2 horas e 10. E na semana 10, 140 minutos, 2 horas e 20. Ele falou que o limite era ali próximo, fazer longo até chegar próximo de 2 horas ou um pouquinho mais, ele já ultrapassou bastante 2 horas aqui. Então, começa a ser contraditório. E como ele não me deu detalhado todo o plano, eu insisto novamente. Detalhe a semana 11 e a semana 16 que ficaram faltando aqui na planilha. Ele pede desculpa novamente pela omissão e diz que aqui está o detalhamento do treinamento da semana 11 à semana 16. Não vou ler ela aqui uma a uma, porque eu vou passar isso para uma planilha do Excel para vocês verem, tá ok? Temos aqui então
agora sim, da semana 11 até a semana 16, e assim completa o nosso treino. E ele novamente aqui no fim dá aquelas dicas genéricas pontuais que ele dá. Certifique-se de adaptar a planilha de acordo com seu ritmo e nível de conforto. Lembrando que o descanso e a recuperação também são importantes para evitar lesões e permitir que o corpo se adapte ao treinamento. Desejo-lhe sucesso contínuo em seus treinos e uma excelente meia maratona. Como eu disse, eu peguei... deixa eu parar o compartilhamento aqui. Pronto, parei o compartilhamento aqui. E como eu disse, eu peguei todos esses treinos que ele deu, coloquei numa planilha do Excel para a gente conseguir analisar e ficar mais fácil da gente ver aquilo que ele indicou para a gente. Vamos lá então conferir isso. Então eu criei a planilha no Excel, estou com ela aqui, coloquei ela aqui para vocês também verem e acompanharem, e nessa planilha eu considerei como descanso sempre que ele deu a opção de descansar ao fazer cross-training. Fiz assim para facilitar a nossa análise aqui de volume. Vemos que temos aqui um padrão de 4 treinos na semana, com 2 rodagens, um treino longo e um treino de intensidade. Poderia também ser elaborado de outras formas, mas acredito que essa distribuição aqui está ok. Nas rodagens de terça e sexta-feira, vemos que ele segue um padrão de aumento progressivo e gradual de volume. Nunca temos uma redução, mas isso eu falarei daqui a pouco analisando o volume semanal total. Nos treinos de intensidade eu já fiz as minhas críticas em relação a não diferenciar intervalados intensivos e extensivos. E ainda colocar uma outra nomenclatura de treino de velocidade, sendo que todos são feitos em ritmo de prova. No início da periodização, lá nas 4 primeiras semanas, eu disse que era aceitável. Porém, isso progrediu ao longo de todo o plano. Então, esse é um ponto fora. A variação desses treinos de intensidade utilizando diferentes ritmos deixaria a planilha muito mais completa. Fora isso, também poderia aproveitar e ir aumentando as distâncias que se corre em ritmo de prova. Poderia fazer isso na quarta-feira, nas semanas da fase específica, que normalmente fica ali na segunda metade da periodização, ou ainda poderia fazer alguns treinos longos dessa fase como progressivos, até chegar no ritmo da prova. Ou ainda poderia colocar blocos ritmados dentro dos longões. E já que citei os longões, vamos falar deles. Aqui a máquina bugou toda, só isso que eu posso dizer. Primeiro, ele recomenda ir aumentando a duração ao longo da periodização até chegar num longo de 2 horas ou um pouco mais. E depois sai aumentando 10 minutos toda semana de forma quase que padronizada até a semana 14, onde atingiu absurdas 3 horas de longo. Quem vai correr a sua primeira meia maratona e tem essa previsão de completar próximo de 2 horas, acho que talvez seja razoável um longo de 2 horas num ritmo leve. Mas isso nem é necessário, para falar a verdade. Em muitos casos, atingir 1h30 de longo já seria o suficiente. Mas agora, chegar a recomendar um longo de 180 minutos, isso é um completo absurdo. A máquina não respeitou nem o que ela própria disse no princípio. E para facilitar aqui a nossa análise desse absurdo, eu criei alguns gráficos a partir dessa planilha do ChatGPT. Primeiro, esse gráfico aqui, de tempo dos treinos longos. Vemos esse aumento gradual e progressivo até a semana 14 de forma praticamente linear. Só nas semanas 4 e 5 que tivemos a mesma duração. E agora esse próximo gráfico aqui consegue mostrar ainda melhor o absurdo que temos aqui. O ChatGPT recomendou para os treinos longos um ritmo de conversação, com paces entre 6 minutos por quilômetro a 6,45 por quilômetro. Eu então fiz uma média entre esses dois valores e considerei que o sujeito aqui do exemplo iria rodar numa média de 6 minutos e 22 segundos por quilômetro. Passando essa média de velocidade para a duração que temos para os longos semana a semana, chegamos nesse gráfico de distância estimada dos longos. Aqui eu acho que eu nem preciso falar muita coisa. O cara do exemplo está se preparando para sua primeira meia maratona, que tem uma distância de 21 km e 97 metros e meio, quase 21,1 km. No treino longo da semana 10, ele já correu mais do que uma meia maratona. Ou seja, a primeira meia dele nem vai ser na prova, já foi no treino. E nas semanas seguintes só aumenta, chegando ao absurdo de na semana 14 o longo ter uma distância estimada de mais de 28 km. Eu nem preciso comentar mais nada sobre isso aqui. Porém, eu trago ainda mais 2 gráficos.
Para construí-los, eu peguei também os paces que o ChatGPT forneceu. De ritmo de prova foi entre 4,45 por quilômetro a 5,15 por quilômetro, que na média entre esses dois valores considerei um pace médio de 5 minutos por quilômetro. E o pace das rodagens, que ele chamou de fácil, foi entre 6,30 por quilômetro a 7,30 por quilômetro, que dá uma média de 7 minutos por quilômetro. Primeiro, então, eu fiz um gráfico de duração semanal em minutos, onde vemos sempre uma tendência de crescimento de volume semanal, com algumas semanas apresentando volumes bem próximos. Porém, nunca vemos, depois de algumas semanas com aumento de volume, termos uma semana com um volume um pouco menor. Essas semanas com uma ligeira redução costuma ser muito vantajosa para o atleta, e é uma prática muito comum na elaboração de planilha por treinadores. Por isso, poderia ser algo que o ChatGPT poderia ter considerado, mas não considerou. E depois fiz um gráfico de quilometragem semanal para vermos o volume semanal que esse corredor fictício iria correr. Eu particularmente acho que esses volumes estão sim acima daquilo que eu consideraria para uma primeira meia maratona. Porém, não estão absurdamente acima, como é o caso dos longos. Os treinos longos chegam a ter em algumas semanas entre 50% a 60% do volume semanal. Para um corredor que busca sua primeira meia e corre 4 vezes por semana, ter esse desequilíbrio também é algo que não é usual. Para falar a verdade, não é nem recomendado. Só para fechar essa análise, tenho que comentar também sobre os ritmos que o ChatGPT sugeriu nos treinos. Já disse que o treino de intensidade eu distribuiria de outra forma, que não só com o ritmo da prova. Mas agora aqui vamos considerar e analisar somente os ritmos que foram sugeridos pela inteligência artificial. E começa exatamente pelo ritmo da prova. Ele dá entre 4,45 e 5,15 por quilômetro. O valor médio entre esses dois é 5 minutos por quilômetro. Se a pessoa corre uma meia num ritmo médio de 5 minutos por quilômetro, ela completaria em 1 hora 45 minutos e 29 segundos, bem abaixo da previsão que o próprio ChatGPT deu, de 1 hora 50 minutos a 2 horas e 5 minutos. Para falar a verdade, nesse pace de 5 minutos por quilômetro, o sujeito hipotético aqui iria correr uma meia no mesmo ritmo médio que tem um recorde pessoal dos 10 quilômetros, o que acaba por não ser lógico. Então, para basearmos aqui tanto a previsão da prova, como também os ritmos para fazer os treinos, eu irei utilizar o aplicativo VDOT Calculator, que eu já falei dele aqui várias vezes no canal. Para quem não conhece e depois quiser ver mais detalhes, pode assistir o vídeo do teste de 3 km, que lá eu mostro como utilizar ele de forma bem detalhada. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição para irem lá conferir depois. Mas entrando aqui no aplicativo e colocando que o RP do sujeito é de 50 minutos nos 10 km, vemos que o equivalente seria correr uma meia maratona para 1 hora 50 minutos e 56 segundos. Num ritmo médio de 5 minutos e 16 segundos por quilômetro. Ou seja, praticamente no limite superior do ritmo que o ChatGPT sugeriu. E em relação ao tempo de estimativa para completar a prova, o VDOT estima praticamente o limite inferior que o ChatGPT sugeriu. Já agora, olhando para os ritmos para fazer o treinamento, a metodologia VDOT nos indica que os treinos fáceis, que aqui englobaria tanto as rodagens como os longos, deveriam ficar para esse sujeito hipotético entre 6 minutos e 7 segundos por quilômetro a 6,43 por quilômetro. Ou seja, muito parecido com o que o ChatGPT colocou como ritmo de conversação, mas substancialmente mais rápido do que o ChatGPT colocou como fácil para as rodagens. Não quero que pensem aqui que os valores estimados pelo VDOT sejam totalmente corretos para todas as pessoas. Não é isso. Mas são valores de estimativas muito mais confiáveis, baseadas numa metodologia criada pelo Jack Daniels, que não é o do whisky, mas sim um cara que já foi considerado como o maior treinador de corrida do mundo. Se quiser saber mais sobre ele e principalmente sobre o livro que ele escreveu, só assistir o vídeo que eu já fiz aqui no canal. Vou também deixar o link dele na descrição para depois ir lá conferir. Acho que vocês conseguiram pegar a ideia aqui desse teste que eu fiz com o ChatGPT, dando a ele a função de ser um treinador de corrida. Quando é para dar conselhos genéricos, ele manda muito bem. Até porque é algo bem mais simples que vai ser direcionado para um público de uma forma mais generalizada.
Porém, quando apertamos um pouco mais, vemos por esse exemplo que ele se embananou. E olha que eu fui bem claro com o meu objetivo e perguntei que informações adicionais ele queria. Vimos que ele começou bem perguntando algumas informações específicas. Mas depois, na hora de gerar o treino, ele tentou trazer informações genéricas, tanto que mesmo eu pedindo semana a semana, ele parava no meio do caminho, sendo preciso eu insistir com isso por 3 vezes. Fora isso, ele também entrou em contradição, como no caso da recomendação das durações máximas dos longos, que era até cerca de 2 horas e depois ele ultrapassa isso por muito, e também em relação à estimativa para completar a prova e o ritmo de prova sugerido, que vimos agora há pouco que não eram compatíveis entre si. Claro que eu poderia tentar corrigir ele dizendo onde estavam essas contradições, por exemplo, mas aí eu não estaria buscando um treino com ele, mas sim dando uma consultoria para ele indicando que estava errado. O objetivo aqui era simular uma pessoa leiga que buscava esse tipo de informação. O que eu tenho a dizer é que o ChatGPT é uma ferramenta bem interessante e pode ser usada para fazermos um brainstorm bem legal. E não só na corrida, mas também em diversas áreas do nosso dia a dia. Porém, vai funcionar melhor em perguntas e pesquisas onde queremos respostas e recomendações mais genéricas. Em questões muito específicas, ele poderá se embananar, como aconteceu aqui no nosso exemplo. Eu acredito que a inteligência artificial ainda irá evoluir muito, mas muito mesmo. E possivelmente no futuro, esse tipo de erro que vimos aqui hoje será reduzido ou quem sabe até mesmo eliminado. Porém, pelo menos até onde eu consigo imaginar, acho muito difícil substituir os treinadores de corrida como também de qualquer outro esporte, e também de qualquer outro profissional da saúde e de diversas outras áreas. Isso porque o ser humano tem a sensibilidade de fazer a pergunta certa no momento certo. E a experiência social humana consegue também captar informações que não foram verbalizadas, além de ver nuances que acredito ser muito cedo para a inteligência artificial fazer. Fora também que nos sentimos mais seguros quando tem outra pessoa capacitada tomando conta do nosso treino, da nossa saúde ou ainda dos nossos projetos em outras áreas da nossa vida. E se você chegou até aqui, que tal também dizer o que você pensa sobre tudo isso que eu acabei de discutir aqui? Conta pra mim aqui nos comentários a sua opinião. Assim eu consigo ver o que você pensa. E se gostou desse vídeo aqui, já sabe o que fazer, não é? É aquilo de sempre para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar esse vídeo a muito mais pessoas. E se você é novo por aqui e quiser acompanhar tudo aquilo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal. Muito mais do que uma análise ou uma crítica ao ChatGPT, eu espero que esse vídeo tenha servido como uma forma de você pensar sobre a periodização do treinamento e assim ter uma maior consciência sobre as planilhas de corrida de uma forma mais ampla. Fatores que certamente vão te ajudar a ficar cada vez mais pronto para correr.